Bem, então vamos considerar a seguinte situação. Diversos cilindros são abandonados do alto de uma rampa e eles vão rolando até o final da rampa sem que haja escorregamento. A pergunta é, qual deles chega primeiro? Será que é o cilindro que tem maior massa? Será que é o cilindro que tem maior diâmetro ou é o que tem menor diâmetro? E se forem abandonados dois cilindros, sendo de mesma massa e mesmo diâmetro, só que um deles for oco? Para responder essas perguntas, nós temos que começar a fazer a nossa análise. E a gente começa, como sempre, marcando as forças que estão aplicadas no cilindro. Vamos considerar então um cilindro maciço e depois a gente estende a análise se ele for oco. Bom, aí está o nosso cilindro e só há três forças aplicadas a esse cilindro. O peso, que está localizado no centro de massa, a normal, que está localizada, o ponto de aplicação da normal é o ponto de contato entre o cilindro e a rampa, e o atrito, que também tem o mesmo ponto de aplicação. Lembre-se que a normal ela é contrária à tendência de penetração do cilindro na rampa, e o atrito ele é contrário ao escorregamento. Quer dizer, se não houvesse rugosidade, né, tanto da parte do cilindro quanto da rampa, a tendência seria que o cilindro escorregasse para baixo. Portanto, o atrito é contrário a essa tendência, ele é para cima. Bem, a segunda parte, né, da nossa análise consiste em escrever a equação vetorial da resultante das forças externas que estão aplicadas sobre o cilindro. E para isso, nós vamos considerar a base, né, que está indicada em azul, aí no slide. Tem um versor tangente, né, que é paralelo à superfície, um versor normal, que ele é perpendicular à superfície, nesse caso ele está apontado para cima, e o versor K, que vai ser necessário para a gente analisar tanto torques quanto velocidades angulares, velocidade angular e aceleração angular, que está apontando para fora aí do slide. Bem, o ângulo que o peso forma com a normal é alfa, que é exatamente o ângulo de inclinação da pista. Então, a resultante das forças externas, ela pode ser decomposta numa componente que é normal e outra componente que é tangencial ao movimento. Ou seja, tem a mesma direção do movimento. A componente normal é a própria normal, né? Normal de contato, menos P cosseno alfa. Já a componente tangencial é a P seno alfa, que é a componente tangencial do peso, menos o atrito. Agora, a segunda parte é a gente aplicar a segunda lei de Newton para movimento de translação, que é o teorema do movimento do baricentro. Resultante das forças externas é a massa do cilindro vezes a aceleração do centro de massa do cilindro. A componente normal da resultante ela é nula, pois não há aceleração na direção normal. Portanto, n menos p cosseno alfa é igual a zero e a normal é igual a p cosseno alfa. A gente costuma dizer que a normal equilibra p cosseno alfa. Já a componente tangencial da resultante é a massa vezes a aceleração tangencial do centro de massa, que nós vamos chamar por AT índice Cm, aceleração tangencial do centro de massa. mg seno alfa menos A, que é a nossa resultante tangencial, é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, aceleração tangencial do centro de massa. Agora, nós vamos analisar a equação vetorial do torque resultante externo. Como há três forças, em princípio há três torques que têm que ser somados. No entanto, o torque, por exemplo, do peso, ele é zero, pois o peso está aplicado no próprio centro de massa. E nós estamos analisando os torques em relação aos próprios centros de massa. O torque da normal também é zero, porque a linha de ação da normal passa pelo centro de massa.
Não há braço de alavanca para normal. Já o torque do atrito não é nulo. Ele é o atrito vezes o braço de alavanca, que é R, na direção, no sentido de menos K. Veja aí, de acordo com a regra da mão direita, que o atrito tende a provocar a rotação do cilindro no sentido horário em relação ao seu centro de massa. Logo, o torque resultante é menos AR no sentido na direção de K. Agora a gente vai aplicar a segunda lei de Newton para movimento de rotação em torno do centro de massa. O torque resultante em relação ao centro de massa é o momento de inércia do cilindro que gira em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, vezes a aceleração angular, que é dωdt. A gente acabou de descobrir, de deduzir, que o torque resultante é menos ARK. Então, sabendo que tanto a aceleração angular, aliás, o próprio ômega, quanto o torque estão apontando no sentido, na direção de K, a gente pode escrever só a equação algébrica, que é menos AR igual a ICM vezes dωdt. A última equação que a gente tem que achar para poder resolver esse problema é a relação entre a aceleração do centro de massa e a aceleração angular do cilindro. De acordo com a nossa figura aí do slide, a velocidade do centro de massa ela tem a direção tangencial e aponta para baixo. Já o sentido da velocidade angular, como o cilindro gira no sentido horário, é apontando no sentido oposto a K, ou seja, entrando na tela. Então, o que a gente conclui a partir daí? Que se a velocidade do centro de massa para esse sistema de coordenadas ela é positiva, o ômega é negativo. Veja que se o cilindro estivesse subindo, o VCM seria negativo, porque ele seria oposto ao versor T, e o ômega seria positivo. Então, eles têm sinais opostos. Portanto, VCM igual a menos ômega vezes R. Se a gente derivar em ambos os membros da equação em relação ao tempo, a gente vai obter a aceleração tangencial do centro de massa é menos a aceleração angular vezes o raio do cilindro. Bom, agora a gente vai resolver o nosso sistema de equações. Da segunda lei de Newton para a rotação, a gente obteve a equação menos A vezes R igual a ICM vezes dωdt. E aí nós isolamos o atrito. Vamos substituir essa expressão do atrito na segunda lei de Newton para movimento de translação, que era mg seno alfa menos A igual a m vezes a aceleração do centro de massa. Então está lá substituído. Agora o que nós vamos fazer? Isolar a aceleração do centro de massa. E aí a gente vai obter essa expressão que está aí na tela. Repetindo a expressão do slide anterior. E agora nós vamos utilizar a relação que a gente obteve, a última relação, entre a aceleração do centro de massa e a aceleração angular. Isolando dωdt, e a gente substitui na equação de cima, nós vamos obter a seguinte expressão. E agora a gente isola a aceleração do centro de massa novamente e obtém essa expressão. mg seno alfa vezes r quadrado, dividido por mr quadrado mais ICM. Lembre-se que m é a massa do cilindro, alfa é a inclinação do plano, r é o raio do cilindro e ICM é o momento de inércia do cilindro que gira em relação ao eixo que passa pelo centro da base, das duas bases desse cilindro. Agora, vamos supor que o cilindro seja maciço. A gente fez o desenho para ele sendo maciço, mas tudo que a gente fez até agora serviria se ele fosse maciço, com um diâmetro maior, menor, massa diferente ou até oco. Se ele for maciço, você dando uma olhadinha lá na nossa tabela de momentos de inércia, o momento de inércia de um cilindro maciço é 1/2 de mr².
né, para o caso dele girando em relação ao seu eixo. Substituindo o momento de inércia do cilindro lá na equação da aceleração do centro de massa e cortando os mr², a gente vai obter que a aceleração do centro de massa desse cilindro é 2/3 de g seno alfa. Então, olha que coisa interessante. Se fosse um bloquinho escorregando num plano sem atrito, a aceleração seria g seno alfa, porque a resultante é p seno alfa. Como é um cilindro rolando, a aceleração é menor do que a de um bloquinho escorregando num plano sem atrito. E, novamente, assim como no caso do bloquinho, a aceleração não depende da massa do cilindro. E mais do que isso, não depende nem do raio do cilindro. Então veja qual é o valor da física e das ferramentas matemáticas que nós estamos utilizando. Alguma coisa que não é eventualmente intuitiva, e nesse caso parece que não é mesmo, ela se torna lógica, não é mesmo? Agora, vamos analisar o caso do cilindro sendo oco. Um cilindro oco girando em relação, o momento de inércia em relação ao seu eixo, é mr². Se a gente fizer a substituição na nossa expressão e cortar os mr², nós vamos obter uma aceleração de meio g seno alfa. Como a aceleração do cilindro maciço é 2/3 de g seno alfa, o cilindro maciço venceria a corrida. Eu creio que isso também não seja um resultado óbvio, né? Bom, agora a física ela depende muito da experimentação, para que a gente tenha evidências experimentais dos resultados que nós estamos obtendo.